Sejam bem-vindos ao quarto episódio de Cocriando. No episódio de hoje, nós vamos começar um quadro novo que foi idealizado pelo Que idealizador que eu sou. queridíssimo Queridíssimo Pedrinho. Pedro, que vai contar um pouco mais sobre agora. Não tem muito para contar. O quadro chama-se Assuntos que não dominamos. A Candy. A Candy. Não dá para fazer, é triste porque não dá para meter numa palavra mais pequenina, mas pronto. É assuntos que não dominamos, que são assuntos que nós não dominamos. Simples, é isso. Vamos continuar agora com... Ou seja, que é assuntos que nós achamos interessantes mas com os quais nós não percebemos assim tanto, e então durante a semana pesquisámos um pouco sobre o tema e vamos trazer aqui um bocado, ou seja, o que é que pesquisámos. Neste caso é sobre feedback, como dar feedback, como receber feedback. Hoje trazemos até aqui um artigo que eu achei muito interessante. Este artigo não encontrei esta semana, mas já encontrei há algum tempo, que é um artigo que eu gostei muito, que fala de... feedback. Claro, fala de feedback, mas que junta a neurociência por trás, como se nós percebêssemos imenso de neurociência, mas que é super interessante. Pois, por isso é que nós trouxemos isso, e que é super interessante. E pronto, a ideia do quadro é essa, é nós trazermos aqui um tema e depois até tentarmos partilhar experiências que já tivemos na vida sobre os temas. Por exemplo, experiências que já tivemos com feedback positivo, negativo, se achamos que realmente o feedback nos motiva ou não, e coisas assim, tentar correlacionar as coisas. Mais uma vez, modo freestyle, a vida é assim, nosso modo de fazer as coisas, é assim que funciona. Então você já falou qual que é o assunto do já falei. Hoje, que é feedback. Na verdade, por que a escolha do assunto feedback, Pedro? Sim, a escolha do assunto feedback veio do facto que nós já falámos que estavas a aprender programação e que eu sou programador e que às vezes temos dificuldade em eu dar feedback à Luana e achámos que era um tema interessante para falarmos se calhar até aqui discutirmos um com o outro quais é que são as formas que nós gostamos de receber feedback, tentar fazer aí uma análise, pensarmos nisso. Pensarmos nisso. E até temos aqui umas canequinhas fofas. Eu adoro cães, a Luana gosta mais de gatos. Mas tem um cão, é a vida. Então vamos começar a falar nesse artigo? Sim. Acho bom introduzi-lo já uma coisa. Sim, aqui uma base. Mais certa. Sim, uma base mais certa. Eu vou ler um bocadinho, não vou dizer que não, mas vou lendo e vamos falando e tentar fazer isto uma conversa. Sim. Se quiserem ver do vosso lado, se quiserem ler, até pausar o podcast agora e ler o artigo e voltar. Não sei se é preciso, porque mais uma vez eu se calhar vou lê-lo quase todo, porque ele não é assim muito grande. Sim. Mas a gente coloca mas chama-se, um link também. Colocamos um link, sim, tentamos colocar, não sei se no Spotify dá, talvez dê, logo se vê. Se não, no YouTube. No YouTube dá certeza, isso eu tenho certeza. Mas chama-se This is Your Brain on Feedback, está em inglês, e é da Blue Beyond Consulting, é assim o nome. É um artigo em inglês, nós tentámos aqui traduzir usando o ChatGPT, não quer saber? Eu traduzi um bocadinho mal, não vou mentir, portanto se eu me engasgar aqui algumas vezes, é a vida. Você tem uma boa voz para ler para leitura, não é? Eu vou só meter isto aqui assim um bocadinho mais, não sei se vai aparecer na câmera, no computador, mas eu acho que não, que é para eu não estar numa posição awkward. É bom que eu não vejo assim. Tudo bem. Tá bom, pronto. Então, para não estar a ler tudo, este artigo começa por fazer uma introdução em que, neste caso do artigo diz que está a chegar a fase, se calhar quando foi lançado era isso, mas quando está a chegar a fase de haverem, ou seja, avaliações de performance, as avaliações de desempenho das empresas e assim, e que eles perceberam que apenas 30% do feedback que é dado é que tem resultado. Sim. É que realmente muda alguma coisa nas pessoas que recebem o feedback ou seja, 70% das vezes que damos feedback não resulta. Isso é mau, não é?
porque tu estás a tentar, normalmente quando dás feedback, acho que estás a tentar ajudar a outra pessoa. Deveria, pelo menos. Não, deveria, mas se a pessoa não é, ou não percebe que está a receber feedback, ou, que é o que este artigo fala muito, que sente-se ameaçada pelo feedback, acaba por não absorver. não absorver nada, não é? Todos nós nos sentimos já atacados. O feedback ele deveria ser feito para melhorar. Para melhorar, sim. A pessoa, melhorar o que a pessoa está fazendo e não para piorar a situação. Sim. Não é? Porque é o que eles dizem. É uma pessoa se sentir ameaçada. Nesse 70% das vezes, o feedback não só não causa impacto, como às vezes até é negativo. Ou seja, estamos a tentar melhorar e só estamos a piorar as coisas se não tentarmos fazer as coisas da melhor maneira. Eu a primeira vez que comecei a ler sobre coisas de feedback e assim, pensei que tipo, a feedback tem assim tanto para falar, tipo, é um assunto assim tão extenso e é gigante. Tipo, a primeira vez que eu vi a pessoa que falou sobre feedback disse, isto era preciso um livro novo, um livro completo só para falar de feedback. E eu fiquei assim, tem assim tanta coisa. Pá, mas tem, realmente tem. Pronto, vou ler aqui se calhar este parágrafo que diz: as conversas sobre feedback não precisam de ser dolorosas e ineficazes. Mesmo quando vocês têm feedback difícil para dar, é possível fazê-lo de uma maneira bem aceita pelas pessoas que o vão receber. Tudo se resume a entender como é que os nossos cérebros reagem a ameaças e quando tu tornas o feedback, ou seja, menos ameaçador e mais gratificante, aumentas consideravelmente as chances de ele ser recebido de forma positiva e de ter repercussões, não sei falar, boas. Repercussões, é difícil dizer esta palavra, repercussões, é uma coisa assim. Vocês entenderam, não foi? Pronto, já começamos aqui a ver porque é que a neurociência entra muito neste artigo, porque é perceber como é que o cérebro reage. Que é o próximo ponto, toca muito nisso. Ou seja, o princípio fundamental de organização do cérebro é uma função de minimizar o perigo e maximizar a recompensa, que é projetado para nos manter seguros de qualquer coisa percebida como uma ameaça. Perdi-me, não há problema. Quando nos sentimos ameaçados, nós fechamos-nos, não é? E é isso que acontece quando nós recebemos feedback de maneira ineficaz. Quanto mais entendemos como o nosso cérebro funciona e reage ao mundo ao nosso redor, melhor podemos tirar do feedback, né? ou dar feedback. Pronto, aqui entrando na parte mais científica da coisa, e uma coisa que descobrimos hoje é que existe a amígdala na garganta e que existe a amígdala cerebral. Pronto, e quando eu aqui vou dizer amígdala, por favor, não pensem na garganta, pensem no cérebro. Eu pensei imediatamente. Porque nós, quando traduzimos para português, apareceu a amígdala e nós ficámos assim meio confusos. Mas o que é que a garganta tem a ver com isso? Mas o corpo às vezes não se percebe, não é? Às vezes é assim. Mas neste caso não, realmente existe uma amígdala no nosso cérebro. Pronto, e então essa amígdala é a parte-chave do nosso cérebro que recebe informações através dos nossos sentidos e as traduz em emoções. Ou seja, recebe informações e traduz em emoções. E é que ocorre essa tal resposta de lutar ou fugir. É aquela resposta que determina se estamos em perigo ou não e que sinaliza uma reação no cérebro e no corpo para nos afastar dessa ameaça. Quando o nosso cérebro percebe uma ameaça, a nossa amígdala é sequestrada para evitar essa ameaça. Sequestrada, é mesmo, roubam-na. Chegam lá, metem-lhe uma coisa na boca, vai-se embora e pedem um ransom. Ou seja, e isto aqui, ela ser sequestrada, leva a uma redução do pensamento analítico, do insight criativo e da resolução de problemas. Ou seja, já se começa a perceber que o feedback não vai dar em nada. Pronto, se essas coisas todas são reduzidas, dá logo feedback. Assim, acabou. Dar feedback de maneira errada pode enviar o receptor para uma resposta de ameaça.
onde eles não conseguem internalizar ou responder adequadamente ao feedback que estás a dar. Pronto. Tentando aqui um bocado para soluções, ou como é que nós fazemos isto, não é? Que mesmo assim ainda é difícil, mesmo depois de nós lermos isto tudo, acho que vamos entender que continua a ser difícil, dar feedback. Sim. Pronto, passando para a próxima parte do artigo, em que ele começa a dar um bocado de soluções de como dar feedback e como receber. Ele menciona aqui que existe um modelo popular, criado por David Rock, que se chama SCARF, parece cascol, mas acho que é coisa, em que ele aponta 5 fatores-chave que podem desencadear uma resposta de ameaça ou recompensa. Esses 5 fatores são status, certeza, autonomia, o relacionamento e a justiça desse feedback. Por exemplo, se o feedback estiver a ser entregue de maneira injusta ou fizer com que a pessoa que receba o feedback se sinta insegura, isto pode desencadear, eu acho que muito facilmente, uma resposta de ameaça. É óbvio, não é? Sim. No entanto, se tu garantires que o feedback dado à pessoa a quem estás a dar é justo e é entregue de uma maneira que os faça sentir abertos e confortáveis para recebê-lo, é possível evitar o desencadear da resposta de ameaça. Parece um bocado básico, mas sinceramente, né, se dividirmos aqui essa coisa do status, certeza, autonomia, relacionamento e justiça, começa a ficar mais complexo. Nunca pensámos nisso, né? Não. Às vezes esses assuntos nunca pensámos nisso. Para chegar lá. Ponto. Ou seja, considerar estes 5 fatores-chave pode ajudar as pessoas a entender o que é que no seu... o que é que no seu modo atual de fornecer feedback pode estar errado. E pode estar a meter a pessoa a quem estão a dar feedback num modo de ameaça e não num modo confortável. E temos aqui algumas dicas de práticas de como evitar que o nosso feedback acione o modo de ameaça, digamos assim. Algumas, por exemplo, ou seja, que estilos de feedback que podem criar uma resposta de ameaça. O que é que o artigo diz? Dar conselhos ou instruções. Não, isto aqui começa logo por, a sério? É sério, sim. Se eu te der um conselho ou instrução, eu acho que consigo perceber, ou seja, se eu te der um conselho ou instrução, tu se calhar não vai acontecer a ti. Eu acho que isto não é para qualquer pessoa. Eu acho é que às vezes é aquela coisa de, este gajo pensa que sabe mais que eu. Talvez. Porque dar o conselho ou instrução, ou te estar a mandar fazer as coisas, às vezes pode dar uma de superioridade, não é? Eu acho que é por causa disso que este ponto está aqui, que em baixo eles também falam de superioridade. Também, não sei, é uma opinião. Tem como você dá esse conselho ou instrução também. Sim, eu acho, não sei, eles é que são os especialistas e eu não. Até você, às vezes, quando você vai me dar, não conselho, mas instruções, até você às vezes não sabe dar. Pois é isso, sim. Que é um dos pontos também de feedback que aí eu desisto, falo tipo assim, tá. Essa é a parte da incerteza, é quando eu estou-te a dar feedback ou a tentar-te ajudar e estou incerto também, ou seja, não vai resultar, mas pronto. Informar as pessoas sobre o insucesso em tarefas, esta aqui faz todo o sentido, não é? Ou seja, dizer às pessoas, fizeste isso tudo mal, ou coisa assim, que merda isso tipo, fizeste este trabalho e está tudo mal e não sei o quê, se calhar falar assim não vai resultar, este aqui faz todo o sentido. Dizer, este aqui foi engraçado, nós até não rimos, dizer, posso-te dar um feedback? É que é instantâneo, não? Podes dar um feedback? Ficas logo, é tipo aquela coisa de relacionamentos, podemos falar? Não, temos de falar. Sim, é instantâneo. Liga logo ali assim... o modo, o que é que se está a passar, não é? Não. Pronto, o que estávamos a falar antes, de mostrar superioridade sobre a pessoa, óbvio, não é? Colocar as pessoas em situações ou tarefas desconhecidas, normal, né? Sais da tua zona de conforto. Há pessoas que gostam, mas é normal que se sente-se seguro. Sim, se vais tentar dar feedback de uma maneira estranha, se calhar a pessoa não. Muita incerteza na sua entrega, na entrega de feedback, era o que eu estava a dizer. Quando eu te dou feedback e não estou certo daquilo que estou a dizer, não recebes feedback, para ser sincero.
Ignora. Fazer as pessoas sentirem que não têm a escolha, ou seja, é isto e é isto. Não, as pessoas, se calhar, ou seja, se tu deres 3 opções, se calhar a pessoa vai se sentir melhor do que só ter aquela opção. É um bocado por aí. Também você pensar que só aquele jeito é o certo. Pois é isso. Porque nunca é. Porque nunca é, normalmente há sempre vários caminhos, geralmente, Sim. não é? Não criar conexão ou confiança. Esta aqui não diria para casais ou assim, diria mais até mesmo uma situação de Não tenho emprego. confiança com você. Mas diria, pá, trabalho e mesmo relações com amigos. Eu acho que é importante, principalmente no trabalho, é importante vocês saberem como é que a pessoa com quem vocês estão a trabalhar gosta de receber feedback. E ter confiança e ter conexão com essa pessoa é bom, não é? Ter conexão com a pessoa que vocês trabalham diariamente, conhecer a pessoa que você... é importante, senão pá, nunca vão fazer nada, sinceramente. Não mostrar cuidado ou empatia, pá, mas isso aí acho que é óbvio, mas eu, né? Aquelas pessoas que reclamam do chefe, que dizem que o chefe não sei o quê, provavelmente é porque o chefe não tem cuidado e empatia. Provavelmente essas pessoas também recebem feedback e nunca vão melhorar porque o chefe não teve o cuidado e a empatia. É um caso, de certeza. Como que você vai melhorar, sendo que seu chefe é um cuzão? Sim, mas é verdade. Pá, eu felizmente nunca tive nessa situação, mas acredito que muita gente já tenha estado, pá, sem dúvida. Esta aqui é um bocadinho para a empresa, é não ajudar o funcionário a se sentir valioso. Podemos dizer, não ajudar a pessoa a sentir-se valiosa, pá. Se vais só dar beijo. Sim, parece que aquela pessoa é descartável. Tipo, sim, não pode ser dessa forma, né? Você, tipo, a pessoa não vale nada ali dentro. Você pode arranjar outra pessoa a qualquer momento, ela não é nada. É verdade? Sim. Tens de fazer com que a pessoa também se sinta valiosa, porque todos nós somos valiosos, não é? Se nós estamos a fazer alguma coisa, é porque, pá, falemos alguma coisa para a empresa, ou pronto, para a vida, I guess. Tratar as pessoas de maneira diferente, ou seja, tens os preferidos, se calhar não é boa ideia, não é? Focar apenas no negativo, óbvio, e não ser o mais transparente possível. Esta aqui concorda 100%, especialmente quando andam com rodeios, pá, todas as pessoas Você notam. realmente, mas foi você não é um tipo de pessoa que não é transparente, você é muito... Falando de Como você, assim? sua personalidade. Você é uma pessoa que não gosta de pessoas que... Isso Que que fazem você falou. rodeios? Sim. Não, acho que ninguém E você gosta, é uma pessoa sinceramente. muito direta também, eu acho que você como pessoa é uma pessoa muito direta. Mas acho que também ninguém gosta de rodeios, tipo, estar a tentar explicar uma situação e as pessoas estão, pronto. Queria falar, quando você terminou de ler essa lista, a primeira coisa que eu falei pra você foi, eu tive muitos professores que faziam exatamente isso, tudo assim, era checklist. Faziam, como foi, tu disseste. Os teus professores faziam tudo, pois. Mas depois que eu terminei essa lista também eu fiquei pensando, não, mas poxa, o que pode ser um feedback positivo? Como que você pode dar um feedback positivo? Sim. Porque eu achei um pouco difícil. Sim, é difícil. Mas temos aqui, o artigo também dá várias maneiras de como melhorar, ou seja, maneiras de melhorar. Muitas delas vão ser o contrário, não é, dos negativos, como faz todo o sentido. Ou seja, deixar a outra pessoa saber que nós somos um recurso para elas, ou seja, somos uma pessoa que se eles estiverem presos, se eles precisarem de ajuda, tem sempre ali aquela pessoa que pode ir pedir ajuda. Isso é super importante. Eu acho que mais até num contexto de empresa, se tu estás numa situação em que não consegues fazer nada, começas a ficar meio... Sim. Tipo, se tiveres alguém sim. que podes ir pedir ajuda, Porque, é assim, fantástico. Muitas vezes você acha que você tem que saber tudo e tem que fazer tudo certo. E às vezes você se sente inseguro de pedir ajuda para outra pessoa, porque pode achar que você não sabe fazer as coisas. Não sabe fazer nada, sim. E é isso. Sim, mas todos temos de aprender, mas sim, ou seja, tu deves mostrar à outra pessoa, principalmente se a pessoa for mais júnior que tu, for mais principiante, deves mostrar que estás ali para ajudar e não só para dizer que está tudo mal, não é?
Só para dizer que está tudo mal. Pá, eu tive pessoas durante o meu trabalho que foram isso para mim e era 5 estrelas. Tipo, se eu estivesse preso, tinha sempre alguém que ainda tem, não é? Que eu posso chegar, olha, vamos aqui ver isto e tal, pronto, e fez-me crescer muito, não é? Nós deixámos aqui este ponto que era sentar-se do mesmo lado da mesa. Entra no ponto. Pedro achou estranho. Eu falei que vem naquela questão de status. De talvez que você tá numa mesa, você tá aqui, a pessoa tá do outro lado da mesa. Você acaba diminuindo a pessoa de alguma forma, como se sim. você se coloca numa posição de superioridade. Sim. Você tá do lado da pessoa. Eu percebi, sim. Mas é que este ponto deu mais a impressão porque eu acho que agora já estou a trabalhar remoto pai há 2 anos e isso para mim é super estranho. Né? Sim, mas para mim é super estranho. É que ali estava falando muito sobre no ambiente de trabalho. Sim, escritório. Sim, estava aqui um que era sair do office. Sim, não online. Sim. Pronto, mais pontos para melhorar a maneira de dar feedback é reconhecer as áreas de melhoria da pessoa, que tu reparaste que vocês repararam que a pessoa melhorou. A pessoa é impossível só fazer coisa ruim. Isso aí alguma coisa está mesmo mal. Sim. Normalmente as pessoas costumam melhorar em certas áreas e às vezes podem piorar noutras, não é? Pronto, explicar o raciocínio das decisões e ser específico sobre os objetivos, pá, faz todo o sentido, não é? Não vais só dar um feedback e não explicas porquê. A pessoa vai ficar, mas porquê? Não faz sentido que tens de argumentar e tem a ver aquele ponto da incerteza. Neste caso tens de ter certeza do que estás a dizer e tens de ser confiante da mensagem que estás a passar, principalmente para passar uma mensagem para uma pessoa mais júnior. Se vais com incerteza, o júnior também vai ficar, mas se ele não tem certeza, como é que eu vou ter? Como que eu vou ter, não é? Né? Tipo, difícil. Esta aqui é abordar a agenda de conversa antes de mergulhar nela, ou seja, falar um bocado high level sobre os pontos e só depois ir mesmo deep. Parece-me, I guess, não foi uma coisa que nunca fiz na vida. Falou tantas palavras em inglês agora. Eu sei, eu meto muitas inglesas às vezes, principalmente em coisas dessas eu meto. Sou muito jovem, muito jovem. Passei aqui concentrar a atenção no que fazer em vez do que não fazer, ou seja, tentar ir pelos pontos da ação, ou seja, o que é que a pessoa deve fazer e não aqueles que não deve, deve fazer, não são assim tão importantes. Aliado àquele ponto de fazer com que as pessoas não sintam escolhas, neste caso é criar escolhas e opções sempre que possível, para a pessoa ter ali diversos caminhos para onde escolher e poder ir e poder decidir. É porque a pessoa pode se sentir mais confortável com um caminho diferente. Sim. E que pode gerar o mesmo foi como resultado. Tu disseste, não há sempre, geralmente não há só uma solução, geralmente. Claro que há certos casos. Não só uma solução. É que eu sempre penso nos meus professores, eu não consigo. É que tem alguns que acham que tipo, só há um tipo de arquitetura que você tem que fazer. Se você fizer outra, já tá errado. Pois. Ainda mais na arquitetura, que é uma coisa muito subjetiva, é ridículo, mas ok. Não, entendo. E faz sentido. Era feedback que te davam e que se calhar não entrava. Compartilhar os próprios desafios que tiveste e como é que os superaste, faz todo o sentido. Se tiveste um desafio parecido, como é que o superaste, para a pessoa também sentir, alguém já passou por isto, a pessoa com quem eu estou a falar já passou por estas dores e já as passou, porque é que eu não hei de passar também, I guess. Este ponto, é que este ponto é parecido a um lá em cima, que é ajudar a pessoa a ver o que é que está a fazer bem. Pronto. Sim. Concentrar-te no feedback que é prático e acionável, que é feedback que as pessoas conseguem realmente atacar e ter se calhar até pontos de ação para depois atacar e melhorar. Tornar a conversa mais pessoal e estabelecer a conexão, que ao contrário de um ponto antigo que de não teres conexão com a pessoa, se calhar devias tentar ter alguma conexão com a pessoa, mesmo que ele seja teu coworker. Somos humanos, não é? Então acho que vale a pena tentar estabelecer uma conexão. Sim. Tratar cada funcionário da maneira mais consistente possível,
Eu estou a dizer que já estou a meter o funcionário, mas é a pessoa. Opa, porque isto aqui, este artigo também tem muito a ver com a empresa, não é? E até para manager, se calhar. Sim. Mas pronto. Manter-se objetivo, faz sentido. Tá. É o contrário de andar com rodeios, é ser objetivo no ponto, ser claro. Reconhecer as conquistas numa taxa igual ou maior às coisas más, não é? Ou seja, tentar ser sempre mais positivo e ser aberto e transparente, que é ao contrário do outro ponto, sim. De não ser o transparente. E do artigo é isto. Sim, agora vamos falar um pouco. É um artigo que não foi muito grande, mas nós estendemos aqui bem. Sim, foi bom, estendemos foi muito. Sim. E agora vamos falar sobre as nossas experiências. Não? Nossas experiências, sim. Então, vamos falar um bocadinho sobre experiências e histórias que podemos ter. Eu nunca tive, vou já dizer, eu nunca tive assim muita experiência negativa. Nem na escola? Talvez, mas a minha escola está meio apagada da minha memória. Mas conta tu, também já estou farto de falar, portanto se estiveres aí... É aquilo, antes no artigo também tinha É que desaparece, foi roubado. Uma imagem que falava que quando você tem um feedback negativo, você meio que apaga da memória, sim. O que eu tenho que falar é que a maioria dos meus feedbacks na escola foi negativo. Sentias muito isso? Sim, eu sentia muito isso. Mas eu queria contar em relação a... Tipo, quando você entrega o projeto na faculdade de arquitetura, você tem que apresentar esse projeto. Você já fica assim, né? Tem que apresentar o projeto. Sim, faz parte, não é? Sim, faz parte. É igual, sim. Faz parte, mas tipo... Existe uma sessão, uma aula, que todo mundo apresenta e o professor dá o feedback e também ele espera que os alunos deem feedback também sobre o trabalho que está sendo apresentado dos outros. Ok. E dá-lhe uma dupla atenção. Sim. Você vai receber o feedback do professor e também de um aluno aleatório. E também, tipo, tem a atenção de... Às vezes você vai ter que falar, porque ele sorteava pra saber quem ia falar. Porque todo mundo tinha que falar. Ou seja, tu eras realmente obrigada a dar feedback, não era só se quisesses. Pois senão também ninguém falava. É obrigada. Já sabe como é que é. Obrigada a dar feedback. Eu e meu amigo, nós demos um nome para essa sessão que era apedrejamento público. Meu Deus. Para você perceber como que era leve. Era uma experiência leve, positiva, que agregava muito para minha vida. Sim. Então, tipo, eu sempre ficava extremamente nervosa. E o feedback sempre era negativo. Nunca era tipo, olha isso que você fez que é bom. Pois. Eram só pontos negativos. Era tipo assim, parecia que tudo que você fazia era errado. Era errado, pois. Tudo. Porque às vezes, acho que tudo. Principalmente na escola, sentia-se muito que o feedback não é só negativo. Tem a ver coisas que fizeste bem. Sim. Mas eu acho que também é uma coisa, se calhar... Ou seja, eu nunca aprendi a dar feedback. Não é? Tipo, acho que nós... Mas eu acho que tem um problema muito grande quando você faz arquitetura. Tipo, os professores que estão ali dando aula, eles não têm método pedagógico. Eles são arquitetos. Eles não tiveram essa aula de como dar, sabe? Ok, mas eles também têm coworkers, eles também trabalham com pessoas. Mas eles sempre se sentem muito superiores. Pois é isso, né? Não... Eu não quero falar mal de todos os arquitetos, mas como arquitetos, eles são bem-sucedidos. Então, às vezes eles se colocam como superiores. Tipo, eles sabem muito e nós não sabemos nada. Às vezes até pode ser verdade, mas não deveria ser mas assim. Você deveria estar ali para tentar fazer aquela pessoa melhore como arquiteta, no caso. Mas qualquer feedback, você deveria estar ali para fazer com que a pessoa melhore. Não colocar um medo nela de pensar que você é inferior a mim. Então você tem que ouvir o que eu tô falando. Porque é assim que funciona. Que é assim que funciona. Mas também, tipo... Eu tive um professor que ele falava pra mim
que eu tinha medo de errar e tinha medo de mostrar coisas incompletas. Ainda hoje tem, né? Sim, sim. Às vezes eu tô fazendo coisas no computador e você passa e eu, tipo... Tem segredos, a Luana. Os segredos da Luana é não querer mostrar o trabalho que está a fazer naquele momento. Sim, eu tenho uma dificuldade muito grande de mostrar coisas que estão incompletas porque eu acho que tá errado ou que eu vou receber uma crítica muito grande daquilo que eu tô fazendo. E ele me falava que estamos num ambiente acadêmico e que aqui é o lugar que você tem pra você errar. E o processo é mais importante do que o final. Sim. Do que o produto final. Sim, é verdade. Então você não deveria ter medo de mostrar coisas incompletas. Na verdade, você deveria mostrar coisas incompletas. Sim, que é também para não... Ou seja, porque se tu não mostras coisas incompletas e só mostras o resultado final, se as coisas estiverem mal, tiveste a fazer mal bué tempo. E se mostrares coisas incompletas, Sim. a pessoa sabe que está incompleto, mas se estiveres aí na direção errada, pode-te redirecionar para a direção certa. E o trabalho perdido não é tanto. Portanto, convém ir mostrando trabalho incompleto. Epá, eu acho que é muito importante. Senão é isso. Pode estar aí na direção errada e não é suposto. Tipo, eu não acredito que isso seja certo, mas é muito difícil pra mim. Sim, eu sei. Porque Mas foram anos da foram minha anos a vida levar na cabeça. Sim, mas em que eu espero sabia que eu ia algo... mostrar e que não ia ter um ponto positivo a ser estabelecido ali. Sim. Não teria tipo, isso que você fez aqui é legal. Nem isso, tipo. Sim, mas é o efeito que dá muito tempo de feedback dado de forma errada, que se calhar grande parte do feedback não te ajudou em nada, só piorou, né? Não, Neste caso só piorou. Só piorou e às vezes eu Só querias o nem efeito ouvia. que teve. Não, ia dizer que o efeito que teve é que tu não queres mostrar trabalho. Sim. Basicamente isso não é bom. de- Aí ainda é pior, não é? Se te fechas e não mostras trabalho, pá, nunca vais evoluir de certa forma, não é? Sim. Mas também deve ter tido pelo menos um professor, esse aí se calhar era mais... Porque acho que todos tivemos professores que eu também tive, que também tive essa sensação de que não queria mostrar nada porque, opá, para quê? Só me vai estar a chatear a cabeça? Só me vai estar a dar na cabeça, não vale a pena. Eu já tive um professor também que se achava assim tão superior aos alunos que ele não aceitava críticas para com ele, para como ele dava aula, porque o jeito que ele estava dando era o certo e que ele já estava há tanto tempo ali, então tipo, não importa o que vocês acham sobre mim, mas o que eu acho sobre vocês é essencial. Sim. Pá, mas pronto, parando aqui de dar bestos aos professores, porque também há bons, Tenho nada atenção. contra professores. Não, de todo. Tenho até amigos que são. Sim, Tenho mesmo. é verdade. E tenho mesmo. Mas sim, às vezes acho que o feedback, pá, acho que as pessoas deviam aprender a dar feedback e como eu, né? Nós aprendemos agora um bocado mais sobre o assunto, nunca tinha pensado muito sobre isso. Provavelmente já dei feedback na minha vida que não foi bem dado. De certeza. Tinha outra coisa pra falar também, que ela Então. continua assim. Teve uma parte do que era, tipo, você tratar as pessoas iguais. Tinha um problema sério em faculdade de arquitetura em que professores têm preferidos. Pois. Aí, na hora de fazer aquela apresentação... Acho que em todas as faculdades, para ser honesto. Sim, mas na hora de fazer aquela apresentação, tipo, tinha aquelas pessoas que ele ia falar bem no feedback, que eram poucas, escolhidas por ele, que eram os que puxavam o saco deles, aliás. Aí as outras pessoas eram só coisas negativas. Isso dá uma certa sensação de injustiça. Sim. Você acabava odiando o seu colega também. Pois. E o professor. Sim, é mais um ponto. Estamos aqui a ver, né? Um artigo tão pequenino que traz aqui tantas coisas. Eu me identifiquei tanto. Com o artigo, né? E temos aqui mais alguma coisa? Discutir desafios e lições aprendidas. Você não tem nada para compartilhar? Eu tenho coisas mais positivas, opá. Vamos falar coisas positivas também. Pronto, eu gosto muito de performance reviews. Nunca entendi, porque eu realmente acho... Eu gosto muito porque eu acho que as que eu tenho são bem feitas e têm sempre pontos positivos. Não sei se é porque eu trabalho bem ou não, mas tem sempre mais pontos positivos do que negativos.
mas é ali quase um lembrete de X em X tempo que eu estou a fazer o meu trabalho bem e que estou a evoluir. E por isso é que eu gosto muito de performance reviews. Dá muita motivação a ver uma parte ali no ano, uma parte, são várias na verdade, em que, sei lá, sentes que o teu trabalho é mais valorizado e dá-te mais vontade de trabalhar. Eu de certa forma sinto quando é que eu estou a precisar de uma performance review, não só para os pontos positivos, mas também para perceber se eu estou a melhorar nos meus pontos antigos. Tipo, ou seja, na última review que eu fiz, eu tenho certos pontos que foram anotados para melhorar e tentar perceber se, porque né, eu tento atacar alguns desses pontos no meu dia-a-dia, mas às vezes posso não estar a atacá-los bem. E, epá, para mim, feedback é super importante. Eu gosto muito de receber feedback. Certeza que também há feedback que eu não me vou sentir ameaçado, mas não sei, eu tento pensar aqui. Um bom feedback. Sim, eu tenho sorte de receber um bom feedback, mas de certeza que na escola tive também, pá, de certeza absoluta. Eu lembro-me de ter um professor que ninguém gostava também, por causa disso, porque era sempre feedback super negativo, estavas a fazer super mal e fazia-te sentir quase ali o burro e tipo, tu estás a aprender, não é? Mas eu lembro-me que pelo menos um professor que eu tive que era assim, mas tive outros também espetaculares. Mas é isso, pá, eu tenho boas experiências com feedback desde que eu comecei a trabalhar, que me ajudam a evoluir bastante, porque pá, é fixe. É bom tu sair. Estou a falar sério, tu saíres de um dia tu vais ter, espero eu, uma performance review, tipo, que né, sais de lá e sentes, pá, boa. Tipo, porque no dia a dia estás a fazer o trabalho, tu não sentes, tipo, se estás a fazer as coisas bem ou não, tipo, estás a tu esforças-te e tentas melhorar e assim, mas não tens uma noção do que é que as pessoas acham sobre ti, e independentemente do que nós dissermos, nós preocupamos com o que as pessoas pensam, principalmente aqueles que nós nos preocupamos e que trabalhamos e assim. Pá, eu tenho boas relações com feedback. Eu gosto. Eu gosto de mostrar trabalho incompleto. Eu gosto de mostrar. Mas sim, acho que foi aqui um bom tema. Já até falamos mais do que estava à espera. Acho que tens assim mais alguma coisa que queiras trazer, ou dica. Dicas já demos aqui bastantes, não bem nossas, mas não nossas, porque eu não sinto apta a dar dicas. Sim, a única dica é leiam mais sobre este assunto, é um assunto que realmente tem muita coisa. Há também um vídeo que fala quase da mesma coisa que nós falámos aqui, que é da TEDx, que se vocês procurarem por como dar feedback, é um vídeo da TEDx, das talks, mas aquele ali é mesmo específico só sobre isso. Também é muito interessante. TED? Sim, TED. É TEDx, não é? Ou TED, não sei. O que é TEDx? Sim, são aquelas palestras, mas neste caso até é mesmo só uma mulher a falar para a câmara, nem é uma palestra. Também é muito interessante e toca nestes pontos da amígdala e de sentires ameaçado e assim. Pá, acho que é isso, da amígdala, não é? Sim. A amígdala. Que interessante, saber que existe uma amígdala no cérebro. Mas é isso, vamos... Sim, acho que é. Vamos dizer adeus. Sim. Mais uma semaninha. Conseguimos mais uma semaninha. Mais uma semana. Já vai, quarto episódio, quase no 5. No 10 fazemos uma festa, trazemos um bolo no 10º. É melhor não dizer isto. Ai, mas eu quero fazer um bolo. Então no 10º está a promessa de Luana. No 10º episódio temos um bolo. Fazer um bolo para a gente comer. Sim, quando vocês assistem. Para fazermos a ASMR de comida. Comendo. Sim. Foi um feedback que a Luana recebeu que ela devia fazer vídeos da ASMR. Vou já dizer aqui um feedback. Lendo histórias, me falaram. Lendo histórias e assim. Mas, se vocês acharem boa ideia, digam. Luana devia fazer vídeos de lendo histórias e fazendo ASMR. Talvez. Mas é isso. É isso. Estamos aqui a alongar. Sim. Encher chouriças. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada.